Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou e Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Evangelho de hoje narra a cura desse leproso. Ele se dirige a Jesus e fala: se tu queres, tu podes me curar. E a conclusão que nós tivemos, a partir da narração do evangelista, foi que Jesus o tocou e ele ficou curado. Todo o rito que precisava acontecer após um leproso ser curado, ele tinha que ir até o sacerdote para provar se de fato tinha sido curado ou não, para então voltar à vida na sociedade, ter uma vida social comum a todos. E Jesus pede para que assim ele o faça e ele seja recolocado na sociedade novamente. Este é o enredo que está no Evangelho, a cura desse leproso. E de fato, Deus cura quando assim Deus o quer, tanto é que disse: tu queres. E é interessante poder perceber que tem cura que não acontece. Conclusão, Deus não quer que aquela doença a pessoa seja curada. Tanto é que a pessoa reza, faz novena, faz tudo e não é curada. No mistério de Deus tem isso. É possível compreender algo assim? Respondo para você de imediato: não. Na providência de Deus, Ele sabe quem deve ser curado e quem não deve. Eu repito, tem pessoas que pedem a cura, doença gravíssima, que estava à beira da morte, mas a pessoa é totalmente curada. Outras pedem, clamam, juntam várias outras pessoas e a cura física não acontece. Na providência de Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas, nesse caso específico, a cura aconteceu. Então, ontem eu estava celebrando missa aqui em Cachoeira Paulista, em uma das capelas da paróquia São Sebastião, Capela Santa Rita. No final, uma senhora me procurou, que o ano passado, faz muito tempo, né? Eu estava num cerco de Jericó, lá em Lorena, e de fato eu nem lembrava mais. E ela disse que eu tinha proclamado a cura de uma pessoa que ia fazer um procedimento no coração, cateterismo, e no momento de oração eu proclamei que uma pessoa estava sendo totalmente curada,
que ela deveria buscar os médicos para comprovar essa cura. E o Senhor, essa mulher estava falando do esposo dela, na hora, segundo o relato dela, ele sentiu como se o corpo dele fosse tomado de algo que parece que estivesse queimando o corpo dele, ou seja, algo físico, e ele tomou posse daquela graça. Foi fazer os exames, conclusão, o coração dele está 0 bala. 0. Não precisará mais fazer a cirurgia, está totalmente curado mesmo. Fez todos os exames que precisa, fez a comparação, foi mais de um médico, ou seja, foi totalmente curado. Era falando para o padre, obrigado, tal, como se fosse eu que tivesse realizado alguma coisa. Não, o padre não realiza nada. Quem realiza é sempre Jesus. Lógico, usa o padre como instrumento, sem dúvida, mas a realização do milagre é sempre o Senhor. E o enredo desse evangelho narra exatamente isso, que o Senhor quis curar esse leproso. Só que tem um detalhe, eu comecei falando tudo isso, mas não vou falar disso. Mas, padre, mas que negócio é esse? Eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. No final do evangelho, quando vai dizer que muita multidão acorria até Jesus, todo mundo querendo ser curado, aquele negócio todo tal. Mas no final do evangelho tem um detalhe que às vezes passa despercebido por nós. Depois de Jesus ter curado, ter estado com todo mundo, o que é que ele faz? Se retira a sós para quê? Para rezar. E é disso que eu quero falar. Eu só introduzi falando desse contexto para você entender o enredo do evangelho. Mas quero chamar a atenção para você nessa homilia exatamente para o finalzinho que normalmente passa despercebido. Jesus que se retirou a sós para rezar. E nós temos que aprender a rezar com quem? Sobretudo com os santos. E eu quero começar com Santa Teresinha, que ela diz assim: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. Santa Teresinha do Menino Jesus. Oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos ensine, nos ajude a rezar. É isso mesmo, nos ensine a rezar. Não, padre, mas eu rezo. Muitas vezes nós vamos no automático. Pegamos o texto, vamos passando a bolinha, até rezando a Ave Maria. Não, Ave Maria cheia de graça, glória ao Pai, salve Rainha. Até, só que no automático. Nós temos que ter cuidado com o automático da oração. Nós precisamos ter tempos de meditação, de silenciarmos. Porque às vezes nós vamos à missa, rezamos o texto, fazemos várias coisas, só que no fundo, nós não temos vida de oração. Padre, como assim? Coisa absurda, eu estou indo na missa, eu estou rezando o texto, o senhor está me dizendo que eu não tenho vida de oração. Que vida de oração não é prática, vida de oração é intimidade. Aqui que está a diferença, não é prática. É mais do que isso, a prática precisa me levar à intimidade. Mas se eu ficar só na prática, eu posso ir na missa, eu posso fazer novena, rezar o texto, trezena, quinzena, quaquagema, sequagemas. Mas se não tiver intimidade, eu não tenho vida de oração. E sobretudo o silêncio. Como nós precisamos pedir a Deus a graça do silêncio. Estarmos sozinhos pode ser até no seu quarto, se na sua casa tem um ambiente agradável de silêncio. Mas de modo muito particular na capela. Nós precisamos buscar mais a capela. Estamos ali diante do Senhor, às vezes sem dizer nada. Aqui que está a questão, porque rezar não é pronunciar muitas palavras. O próprio Senhor já disse isso. Não, quando fores orar, fores rezar, não use muitas palavras. Não, eu já sei o que tu quer. Fique quietinho. Fique quietinho. Nós precisamos aprender a termos intimidade com Deus. E isto é vida de oração. Se a nossa prática, o ir na missa, o terço, novena, quaquagema, chequagema, alguma coisa nesse sentido, me leva à intimidade, ok, é esse o caminho. Mas se for só a prática vazia, não me leva à comunhão com Deus.
E vida de oração é vida de intimidade. E, sobretudo, no silêncio. Esse silêncio que me leva a estar em comunhão com Deus. E se nós entendermos isso mais do que intelectualmente, entendermos com o nosso coração, nós vamos querer estar na presença do Senhor. Nós vamos tirar um tempo para estar com Ele. Padre do céu, sabe por que eu não rezo mais, Padre? Porque eu não tenho tempo. Mentira. Mentira. Imagine só não ter tempo para rezar. Se nós amamos nosso Senhor, sempre nós teremos um tempo para Ele. O não ter tempo significa que nós já deixamos de amá-lo. Ou no mínimo, amá-lo com toda a intensidade do nosso coração, como assim se deve. É a mesma coisa, eu usarei uma analogia para você entender. Do esposo que diz para a esposa, eu amo você, só que eu não tenho tempo para estar, tá? Mas eu te amo. Só não tenho tempo para você, mas eu te amo demais. Você iria acreditar nesse amor? O esposo que viaja, depois de 4 dias ele manda uma mensagem, oi amor, cheguei, viu? Depois de 3, 4 dias. Só que eu te amo, tá? Eu só não lembro de você, mas eu te amo. Eu te amo, porém não lembro de você. Quando nós não rezamos, é isso que nós falamos para o Senhor. Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Só não tem tempo para ti. Só não tem tempo para rezar. Mas eu te amo, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Falsidade. Oração falsa. Oração que só sai da boca. Sai da boca, já cai no chão, não sobe. Pesada com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. E a oração, ela tem que estar regada com a nossa humildade. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos caminhar com a graça de Deus. Um homem que reza, uma mulher que reza, entende que não dá para viver sozinho, nós precisamos viver com Deus. Essa humildade de saber que a nossa vida pertence ao Senhor e para Ele deve estar orientada. Até é um ato de humildade a oração, e aqui eu estou só parafraseando o catecismo da Igreja Católica. É um ato de humildade a oração, é reconhecer a grandiosidade de Deus e o nosso ser como criatura. E nós precisamos pedir, eu repito, a Deus que saibamos rezar e queiramos rezar. O Salmo 72, versículo 28 diz, para mim a felicidade é estar junto de Deus. Para mim a felicidade é estar junto de Deus. Olha só, o salmista entendeu o que é isso, qual a maior felicidade que o ser humano pode ter, estar na presença do Senhor. Não tem felicidade maior do que esta comunhão com Deus. E nosso Senhor nos ensina isso concretamente. Ele estava na ação, eu estou falando uma ação, o Senhor estava, curou, estava com todo mundo. E aqui narra só a cura desse leproso, mas os evangelhos que você analisar, quando Jesus estava, muitas curas, muitos milagres aconteciam. Ou seja, é bem provável que tiveram outras curas, outros milagres. Estava provavelmente muito cansado, mas no final o que ele fazia, se retirava para rezar. Jesus é nosso maior modelo de oração. Nos ensina como viver em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. O cura das, ele vai dizer, eis a grande felicidade deste mundo. Ó vida admirável, ó admirável união da alma com nosso Senhor. Olha só, isso é vida de oração. É união de alma. Não é uso de muitas palavras. Por isso que eu vos disse, na verdade, baseado no que Jesus ensinou, for rezar, fique quietinho. Não use muitas palavras, não. Não fique querendo me convencer pelas palavras. Jesus não é convencido pelas nossas palavras. Padre, eu acho que eu vou estudar inglês para me orar sempre em inglês. Padre, eu acho que eu vou estudar o latim, uma língua mais antiga, para me mostrar para o Senhor quanto eu amo. Não invente moda, não. Não invente moda, não, pelo amor de Deus.
Se você quiser estudar o latim, o inglês, por outras motivações, ótimo, mas não para convencer Deus. Porque oração não é convencimento por meio de palavras. Oração é comunhão, oração é intimidade. Se nós temos intimidade, se nós temos comunhão, nós estamos vivendo vida de oração. Se não, prática vazia. Prática vazia. Sabe aquela pessoa que termina uma novena, emenda no outro, se não faz 2 numa semana só. Mas não tem vida, não tem comunhão, não tem intimidade. Vazia. E não pode ser. Eu repito, que a tua novena continue a fazer, desde que a novena feita te leve à comunhão com Deus. Excelente. Mas se for uma novena só para conseguir as coisas de Deus, coitado de você. Que vai se cansar. Vai sair de uma novena e entrar noutra. De novo, Santa Teresinha. Vamos aprender com os santos, que eles já estão lá, deu certo. O método usado deles deu certo. E já estão no céu, então vamos usar o método deles. A oração é apenas um trato de amizade, em que a alma fala intimamente com aquele que ama. Olha só, um trato de amizade. A alma fala com aquele que a ama. E aqui nós podemos entender: quem ama pouco, reza pouco. Quem ama mais ou menos, reza mais ou menos. Mas quem ama muito, reza muito. A medida da nossa oração é a medida do amor que nós temos para com Deus. A medida da nossa oração é a medida do amor que nós temos para com Deus. Quanto mais nós amarmos nosso Senhor, maior será a nossa comunhão, maior será a nossa intimidade com Ele. Entendeu o que eu quero dizer para você? Baseado no que o Senhor ensina no Evangelho de hoje. Porque na medida que cresceu o nosso amor para com Deus, cresce também a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Ele. A Deus falta de tempo para quem ama muito. A Deus. Quem ama muito dá sempre um jeito. Porque quer estar com o amado. Quer estar com o amado. Tem uma frase de Shakespeare que diz assim: quero saber de ti todos os minutos da minha vida, porque sem ti cada minuto parece muitos dias. É uma poesia, e aqui pode ser usada essa poesia para várias expressões, inclusive um homem para a mulher ou vice-versa, mas é o que eu quero usar essa poesia no aspecto do que nós estamos falando. Quero saber de ti todos os minutos da minha vida, porque sem ti cada minuto parece muitos dias. Nós precisamos entender que 1 segundo longe da presença de Deus é muito tempo. 1 milésimo de segundo é muito tempo. Nós precisamos aprender a estar constantemente na presença do Senhor, porque isso é vida de oração. No trabalho, estar na presença do Senhor. No convívio familiar, estar na presença do Senhor. Fazendo uma viagem, estar na presença do Senhor. Segunda-feira, agora eu precisei ir em São Paulo. Fui celebrar a missa lá na Catedral do Líbano, no início do cerco de Jericó, promovido pela nossa casa de missão da Canção Nova. 3 horas daqui para lá. Fui rezando o texto daqui para lá. Terminava um, emendava no outro. Quando entrei dentro da cidade, comecei a rezar em línguas. Rezei quase 1 hora em línguas. Aproveitei o momento para rezar. Tinha um trânsito chegando lá. Em vez de eu estar buzinando, xingando, aproveitei para rezar. Então foram 3 horas de oração daqui para lá. Terminava um texto, começava outro, rezava em línguas. Sozinho, eu e meu anjinho da guarda, nós dois lá, sentados do lado do banco. Aproveitei para rezar. Nós não podemos perder tempo. É viajando. É de carro, é no cavalo, é de bicicleta, seja lá o que for. Vida de oração, comunhão, intimidade com Deus. Está na fila do banco, o terço ali na mão, rezando. Em vez de estar xingando, por que está demorando tanto, meu Deus? Não, aproveite cada momento para rezar. Nós precisamos crescer na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E entendendo que, depois de tudo isso que eu vos falei, a oração é um ato de amor a nosso Senhor. Exatamente por isso. Porque quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar junto.
Como é que eu amo Deus e não quero estar com Ele? É contraditório. É contraditório. E além do mais, deixar de rezar é pecar contra o primeiro mandamento. Quando eu não rezo, quando eu não tenho comunhão com Deus, eu peco contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar de todas as coisas. E quando eu não rezo, eu priorizo tudo, menos o Senhor. Eu coloco família, eu coloco trabalho, eu coloco viagem, eu coloco isso e aquilo. Depois Deus. Olha só a gravidade do que é não rezar. Eu coloco tudo, inclusive coisas boas. Família, trabalho, um passeio, uma convivência. Depois Deus. Olha só, Deus vem no quinto lugar em diante. Não, Deus tem que estar em primeiro. É isso. Resumindo tudo que eu falei. Deus tem que estar em primeiro lugar. Como? Através da vida de oração, através de comunhão, através da intimidade com o nosso Senhor. Sem usar muitas palavras. Quiser aprender latim, aprenda. Padre, eu acho que eu quero hebraico. Aprenda hebraico. Aramaico, aprenda. Mas sabe que você não vai convencer Deus com esse tipo de línguas. Você vai convencer Deus com a intimidade do coração. Porque rezar é ter intimidade. Rezar é ter comunhão. Muito mais do que usar de palavras, é usar de presença. Porque a oração nos coloca na presença do Senhor e é tudo que Deus quer de nós. Que nós estejamos na sua presença. Que nós tenhamos comunhão com Ele. Portanto, na liturgia de hoje, o Senhor nos ajude a estarmos e permanecermos em comunhão com Ele.